civil, desenho técnico. Então, os alunos... Pessoal, eu só estou mostrando aqui para vocês, porque eu estou gravando esse vídeo para vocês, ok? Para Adriane, Aline, Alisson, Beatriz, Eduardo, Luiz, Maria, etc. Paloma, Pedro, Maria Fernanda. Então, eu preparei essa aula, pessoal, especificamente para vocês, para facilitar em função do travamento que dá na internet. Tá? E como agora estão funcionando as coisas, então eu vou aproveitar para isso. Tá? Eu entrei aqui no site do Sescage e eu vou fazer o quê? Eu vou acessar, pessoal, a parte da minha biblioteca. Tá? Então, eu vou lá no Sescage, Edu, acesse biblioteca, minha biblioteca. Então vamos lá, a gente vai trabalhar hoje o conceito de vistas ortogonais. Então eu quero mostrar o livro que a gente vai trabalhar e os exercícios. Ó, do livro que a gente vai trabalhar é esse, pessoal, Série Educacional Profissional, Desenho Técnico Básico, ok? Então eu vou clicar aqui no Abrantes. E hoje a gente vai começar, né, avançando um pouquinho mais com relação à representação de desenho técnico. O que a gente vai pegar? Tem uns conceitos que o autor ele aborda que são muito bons, né? Que nem o Abrantes tem nesse capítulo, vamos lá no sumário, né? Pega o sumário dele e eu venho lá nesse capítulo aqui, a introdução. 2, desenhando letras e números, ok? E aí a gente vem aqui, ó, questão de linhas, certo? Então, a gente vai abordar o que ele fala nesse item 2.2.1. Tá? O que é isso, pessoal? Ele demonstra, tipo, como ler, pessoal, essa questão do desenho técnico, certo? Então, existem certas linhas que, quando você representa o objeto, elas têm que ser representadas com traço contínuo, ou com traço fino, ou com traço interrompido, ou com traço e ponto, certo? Então, o que o Abrantes fala? Né? É que duas linhas diferentes coincidam em determinadas vistas ortográficas. Por exemplo, uma linha de uma aresta não visível e uma vista lateral direita coincide com uma linha de centro. O que ele está querendo dizer? Nessa figura aqui de baixo, tem esta linha aqui embaixo, desse recorte. Então, ela vai ser projetada na elevação aqui na direita, conforme tracejado. E ela coincide com a parte de baixo, o quadrante do círculo. Ok? Então é isso que ele fala. Tipo, qual das duas prevalece? A não visível ou a de centro? Né? Essa é uma pergunta que ele se faz. Certo. Ó, na vista superior, tanto a aresta em ângulo quanto a face esquerda do furo circular estão na mesma linha de projeção. Certo? Tanto essa linha aqui, né? Essa aresta aqui, ó, em ângulo, que ele se refere, e a linha de projeção de eixo, né? Tá. O que prevalece é a aresta visível do ângulo. Então você não vai representar o eixo, você vai representar a aresta visível. Conforme descrito em 1 que ele acaba comentando aqui. Ou seja, arestas e contornos visíveis têm preferência. Tá. Então a aresta tem preferência sobre os contornos visíveis. Tá. Na coincidência Y, na vista lateral esquerda, existem 3 linhas coincidindo. Existe a aresta, existe o eixo, existe a linha Y lá no final. Tá? Aresta em ângulo à esquerda, a linha do centro do furo interno e a aresta não visível à direita. O que prevalece é a aresta visível. Então, quando há coincidência de linhas, o que prevalece vai ser sempre a aresta visível. É isso que ele se refere. Quando se trata, pessoal, de cruzamento ou intersecção de linhas, né? Quando tem esse primeiro caso, que é perpendicularidade e angularidade de arestas, né? O que acontece? Quando você tem essa face aqui que está representada lá para trás, né, você vai ver essa aresta que está invisível aqui. Você acaba visualizando ela como ele representou aqui. Então, essa face aqui quadrada é essa face quadrada aqui. Certo, mas e essa face que você vai representar lá atrás, professor? Como é que você faz? Você representa ela com tracejados. E aí ele faz uma coisa muito interessante. Quando uma aresta não visível termina perpendicularmente, em ângulo com relação a uma aresta visível, a não visível toca a visível, como mostra essa figura A. Então, o que ele quer dizer? Que a forma certa de se representar é o seguinte, é que o tracejado, a aresta não visível, ela tem que tocar a aresta visível. Nesse caso, quando o tracejado não toca, está incorreto. Certo? Quando há prolongamento de arestas visíveis, ó, qual que é a diferença, pessoal? Ele fala o seguinte, caso ocorra uma aresta visível, né? Então você, por exemplo, você vem com uma aresta visível. Qual que é a aresta visível? Que é esta visível aqui. Então você vem com a aresta visível e ela encosta. Perfeito? Então você tem uma aresta visível. Tá? E esta não toca
na visível. Então, ela não está tocando, né, no prolongamento de uma visível. Então, esta não toca na visível. Então, o que ele está querendo dizer? Quando você tem uma aresta visível e uma outra invisível, e elas estão em linearidade, o correto é você não encostar nessa representação da aresta. Certo? É isso que ele está querendo dizer. Tá, professor, qual que é a diferença entre essa e essa? Essa, pessoal, não tem nenhuma aresta visível aqui, aqui continua. Essa tem essa aresta que está sendo visível. Então, quando você tem uma aresta visível e aí você quer mostrar uma aresta invisível, você não toca. Então, isso quer dizer que tem uma aresta que é visível nesse lugar, no lugar desse objeto, certo? Esse é o item 3, arestas terminando em um ponto. Ó, o que acontece? Quando duas ou mais arestas não visíveis, então essas arestas elas não estão sendo enxergadas, né? Provavelmente ele deve estar olhando esse objeto por trás, ok? E essa é a vista do observador, então está fechado, e aí tem essas arestas aqui dentro, certo? Elas não são visíveis. Então, quando essas arestas terminam em um ponto, elas devem se tocar. Então, quando você quer representar essa aresta vertical, e aí você tem essa aresta em volta, então são dois tipos de arestas, né? Esse retângulo e tem essa linha vertical aqui. Neste caso, pessoal, o certo, o correto é você encostar, certo? Isso que é a forma correta de se representar. Então, a forma correta seria esta e não esta. Essa forma seria correta se tivesse uma aresta visível aqui. Ó. Aí sim teria sentido você fazer essa forma aqui. Cruzamento de arestas visíveis ou não. Neste caso, o que está acontecendo? Existe um tubo, então esse tubo ele se prolonga em todo o percurso da peça. Então ele está sendo representado aqui, ó, como tracejado, tanto é que existe essa linha de eixo. Então esse traço e ponto, representa, pessoal, linhas de eixos de objetos. Aí, o que acontece? Tem esse objeto vertical. Só que, o que acontece? Eles se cruzam, tá? Então, quando uma aresta não visível cruza com outra visível, né? Então, aqui você tem a aresta visível, né? Nesse caso, é essa face aqui. Então, essa face está visível, você tem essa face visível. E tem uma aresta que você está invisível aqui. Então, ela está passando aqui e ela cruza com essa aresta visível. Então, a aresta invisível está cruzando. O certo de se representar é não tocando o objeto. Então, não deve tocar. Então, essa forma da direita está errada, ok? Então, essa forma, o certo de representar é o tracejado a partir da linha visível. E aí, o mesmo acontece, pessoal, com as projeções, certo? Então, ele não está tocando aqui, ó. Ele não encosta, né? Não forma uma cruz, né, entre os objetos. Como está aqui, ó. Aqui está tocando e aqui está tocando. Então, aqui não está tocando e aqui não está tocando. Essa é a forma correta de se representar quando existe cruzamento de arestas não visíveis. Tá. Quando o cruzamento de linhas de eixo do centro, o que acontece, né? Então, recomenda-se que o centro, pessoal, de uma circunferência seja definido pela coincidência de dois pontos. Então, quando tem dois eixos e existem dois sentidos, né, se cruzando, tem esse cilindro nesse sentido e esse nesse outro sentido, então você representa com um ponto. Essas formas de algumas dicas de representação de arestas não visíveis, certo? Professor, vamos analisar essa figura então? Ó, eu tenho uma aresta visível, essa é minha vista frontal, essa aqui é minha vista superior, então a minha vista lateral esquerda vem daqui. Essa aresta visível está sendo representada em linha grossa, a aresta visível está representada ali. O círculo que está perfurando essa peça, né, está sendo representado na lateral como formato de tracejado, tá? O círculo aqui. E provavelmente essa linha aqui coincide com essa, então você não precisa representar qual é qual. Certo? Então essa é a forma correta de se representar. Aqui em planta, o que acontece? O eixo foi representado aqui, então quando você tem esse traço, ponto, traço, ponto, traço, significa que existe algum eixo nessa peça. Ele representou essa aresta visível que, olhando por cima agora, você vê esse ponto traçado aqui embaixo, você vê esse ponto traçado aqui embaixo. O eixo da circunferência, aqui ele se coincide, mas o lado direito não, então vai aparecer como tracejado. Já o lado direito, você tem aqui uma aresta visível, então essa aresta foi representada, e aqui tem uma aresta que está invisível, que levemente deslocada, por isso que ela foi representada em tracejado. Então esse é o esquema gráfico de representação de arestas, ok? De arestas e de linhas. Então esse capítulo 2 é muito interessante por causa disso, ok?
Abrantes, ele também fala assim, tipo, esse conceito de projeções, né? Por isso, por que a gente chama de projeção ortográfica, né? Ele vem desse termo de projetar algo. Então, quando você verifica uma figura, né, você tem aqui você observador, você tem a figura B, a partir de você pode projetar essa figura em um ponto. Então, por exemplo, se você colocar a tua mão e aqui for uma lanterna, você vai ver aqui no plano a sombra da tua mão. Então, isso é uma projeção da tua sombra, certo? Então, é isso daí que vem o conceito de projeções de figuras. Só que, claro, a gente não vai visualizar ela de forma cônica, né, inclinada, como é a perspectiva real. A gente vai visualizar ela como uma projeção cilíndrica, que é uma projeção perfeita, perfeitamente alinhada. Então, você tem um objeto, você projeta o perfil desse objeto no seu plano. Tá? Essa é a única diferença. Então, o Abrantes ele acaba comentando isso daí. Tá? O método de representação, como a gente viu na aula passada, é o método dos diedros, né? E aí, uma das formas de representar, por exemplo, é o diedro, a gente utiliza o primeiro diedro. Então, o que ele tem representado aqui? Na parte de baixo está sendo representada a vista superior e aqui a vista frontal, a vista da frente. Então, se o observador estiver aqui, ele vai ver esses dois degraus. Então, vai ver uma linha central que está cortando, que está sendo representada lá. Então, você tem a linha, o plano do teto, que projetando até o plano, já vai gerar essa linha. A linha do primeiro degrau, que se projetando, vai gerar essa linha. E a linha do piso, que se projetando, vai gerar essa linha. No caso da vista superior, você tem que fazer o contrário, de cima para baixo. Então, esta linha está sendo projetada para cá, esse ponto projeta-se para cá, e este ponto projeta-se para cá. Tá certo? E tem essa linha de degrau que está sendo representada. Então, aqui como se fosse o primeiro degrau, o segundo degrau. Tá? Então, essa é a forma de se representar vistas ortográficas. Então, você tem parte de uma isométrica e dessa isométrica você gera vistas. Ok? Aqui tem a questão daquela explicação do primeiro diedro. Então, eu não vou repetir. Né? No nosso caso, esse diedro a gente utiliza. Então, a gente tem aqui, do lado de cá, a vista frontal, que está representada para cá. Aqui embaixo, a projeção da vista superior. E lá do lado direito, a projeção da vista lateral esquerda. Então, esse L está sendo representado lá na face. Ok? E aí, ele mostra alguns exemplos de representação. Vamos ver um por um. Tá? O exemplo de projeção cilíndrica ortogonal de objeto em 3 planos, no caso considerado primeiro diedro. Se o objeto for uma pirâmide, ele vai visualizar o quê? Em planta, essas linhas aqui vão coincidir num ponto. Né? Então, você vai ver olhando esse objeto de cima, você vai ver como se fosse um ponto aqui. Então, você tem essa face, 2, 3, 4 faces, né? Essa pirâmide. A elevação está sendo projetada aqui, ok? Então, você tem essa elevação, você tem uma base e tem uma altura, certo? Essa altura, ela coincide com a vista lateral. Tá? Então, tanto a vista frontal como a vista lateral têm a mesma dimensão e a mesma tipologia. Tá? O eixo dela, o eixo principal, né? Claro que essa face ela termina do lado esquerdo, então ela vai começar aqui. E esse topo está um pouquinho mais inclinado, então ele vai estar representado no centro desse objeto. Tá? E aí a parte gráfica vai gerar essa coisa curiosa que é como se fosse um X. Né? Mas na verdade você está visualizando como se fosse uma pirâmide. Quando você tem um cilindro que ele não tem arestas, né, então você está trabalhando em vista superior, um círculo. Essa é a vista superior. Entretanto, a vista frontal vai ser semelhante à vista de uma pirâmide, por causa desses quadrantes desse cilindro. Então, tanto essas duas vistas, tanto frontal como esquerda, vão ter a mesma dimensão. Vocês vão ver que aqui ele está usando compasso, mas a gente pode usar também em questão de esquadro 45 graus para identificar esses pontos. Foi como que eu passei no vídeo de instrução para vocês. Aqui o exemplo de projeção de objetos no primeiro diedro de um cilindro, só que um cilindro perfeito. Então, a forma de se representar pode ser um círculo. Então, um mesmo objeto, pessoal, pode ter várias representações em elevação. Né? Nesse caso, ele é um cone, mas só que ele tem a mesma representação em planta de um cilindro. Curioso, né? A única diferença é que aqui você tem um ponto, né? Que vai ser gerado aqui. Aqui uma outra representação é de como se fosse essa escada. Então, como é que seria? Né? Essa vista aqui seria a vista frontal. Então, você tem aqui representado como se fosse em L. A vista superior vão ser esses dois degraus. Então, você tem essa representação de vista superior. E para esse objeto de vista lateral, você tem esse objeto. Como é que ele pega essa linha? Projetando, pessoal, da esquerda para a direita. Como é que ele não tem as linhas de guia, mas se tivesse, você poderia traçar uma diagonal, você conseguiria achar esses dois perfis.
certo? E aí, pessoal, ele começa a trabalhar algumas figuras um pouquinho mais complexas, né? Tá? Mas só que a gente não vai focar nisso daqui. A gente tem aqui a questão das vistas, né? Eu tenho uma vista frontal, uma vista superior e uma vista lateral. Então, se eu tenho essa vista frontal aqui, ó, eu percebo que parece um L, né? Então pode ser um perfil quadrado, perfeito. Entretanto, a vista lateral esquerda revela que o quê? Que esse perfil de cima, ele é circular. Né? Por isso que ele representou aqui ela em perspectiva. Então essa parte aqui ela acaba sendo representada de maneira circular. Entretanto, em planta, né, o que você vai ter é como se fosse um retângulo normal. Aqui é que estaria gerando essa parte da curvatura, né, aqui em cima. Então são outras formas de se representar. Tá, vamos ver o que mais. Aqui ele está decompondo a questão do diedro, né, mas a gente não vai trabalhar isso. Tá? Agora o que é legal é isso daqui, pessoal. Tem um exercício que vocês vão fazer que vai parecer como se fosse uma escada. Vocês estão olhando ela de costas, perfeito? E aí acontece o seguinte, vocês têm um objeto, né, para ser representado. Então eu tenho aqui, eu tenho que representar a vista frontal. Nesse caso, a vista frontal seria este L, né? Ele inverteu, né? Ele definiu como sendo aqui, então ele representou aqui. E aí temos opções de distanciamento para representar essas coisas. Tá? Esse espaço de 50 deve existir entre as vistas ortográficas. Isso só por questão de organização. Então, quando você tem nesse tipo de diedro, eu acho que ele está trabalhando no terceiro diedro. Primeiro diedro, porque a vista superior está perfeita. Ó. Você vai ver por cima essa base e por cima essa base aqui, que está sendo representada aqui embaixo. Ok? Como é que você enxerga o objeto de baixo? De baixo, pessoal, você vai encontrar essas linhas aqui, ó, como se fossem projeções. Né? Se isso fosse transparente, olhasse por baixo, você veria essa aresta. Então é uma aresta que não é visível, ela é uma aresta invisível. Então você vê através dela, você representa ela de maneira transparente. Face esquerda, legal? Que eu posiciono para a direita. Então eu vou ver essa face, então eu vou ver praticamente um quadrado, né? Vejo um quadrado. Entretanto, eu vejo uma aresta invisível aqui, ó, nesse plano. Por isso que ele representou essa aresta nessa parte de trás aqui, ok? E se ela toca, quer dizer que ela é invisível, essa é a forma correta. A não ser que ele tivesse cruzando, né, o objeto. Aí sim, eu teria que definir se ela encostaria na face ou não. Mas esse é um exemplo muito bacana para representar esses diedros. Certo? O que eu passei, pessoal? Lá no AVA, no IAD, quer ver, ó, IAD, Sescage, eu postei para vocês algumas atividades para a gente representar. Para a gente pegar isso e agora a gente vai tentar aplicar. Então, tem uma aula aqui, ó, na aula 3, eu já postei essa aula 3, exercício de vistas ortogonais. Eu acredito que essa aula isométricas a gente não vai conseguir fazer hoje. Então, vamos focar só nessa aula 03, certo? Então, todas as atividades são para isso. Aqui tem uma folha que eu deixei para vocês, que é uma folha técnica, né, de desenho, para vocês representar a vista frontal, a vista superior e a vista esquerda. E aí tem o carimbo, para vocês não precisarem desenhar tudo de novo. Então vocês clicam com o botão direito, salvam a imagem como, vocês salvam essa prancha no computador de vocês e aí vocês podem imprimir, certo? Então vocês ganham tempo para não precisar ficar desenvolvendo tudo isso aqui. Tá? E aí eu vou postar o link para vocês, que falta só um pouquinho de tempo para poder enviar no YouTube, que eu já posto. Tá? E aí eu passei esses exercícios aqui, pessoal, de fixação. Certo? No vídeo tem a explicação de como a gente vai desenvolver essas questões das vistas ortogonais. Só que lá eu fiz um prisma puro, certo? Então ele não tem esse recorte. Eu deixei isso aqui como atividade. O outro ele vem perfeito aqui e engloba aqui. Isso aqui eu só dificultei para poder trazer um desafio diferente. Então vocês vão fazer o seguinte, vão tentar projetar as vistas ortogonais do vídeo. Vocês vão olhar, vão estudar, vão ver como é que está. Eu estou instruindo vocês a desenhar, e aí depois vocês desenvolvem essa vista, desenvolvem essas vistas ortogonais desse projeto, vocês vão ver que aqui vai ter linhas tracejadas. Né? Você vai enxergar, assim como eu estou enxergando aqui na perspectiva, ó, são linhas invisíveis, vocês vão representar essas linhas em vistas ortográficas. Daí. E aqui é o último, pessoal, que é esse daqui. Então são 3 exercícios, de pequena complexidade, outro de média interpretação em função das linhas transparentes e outro também de uma complexidade um pouquinho maior. Porque essa vista esquerda ela tem um perfil perfeito, né? Você vai enxergar este perfil nas suas vistas.
Já essa daqui, você vai enxergar esse perfil de frente e esse perfil lateral. Então, elas não se unem, né, no desenho. Você vai ver que vai aparecer uma linha cortando. Então, são 3 exercícios bacanas para a gente poder aplicar essa questão de vistas ortogonais. Então, repetindo, o que a gente está trabalhando? A gente trabalhou o método a partir do capítulo 2, desenhando linhas, 2.2, né, que explica bem certo essas questões de projeções. Então, vocês vão utilizar essas questões de linhas invisíveis, a gente vai precisar para aplicar nesses exercícios. E também a gente trabalhou o conteúdo do capítulo 5, do Abrantes. Então, foi aqui, a gente acabou visualizando quase que tudo, né? 5.4, vistas ortográficas e esse daqui é a parte das linhas, né? Aqui já é outro assunto, mas a gente acabou trabalhando essa questão do item 5, que é vistas ortográficas. Ok, pessoal? Tentem desenvolver as atividades e eu fico assessorando vocês.